papo reto sobre gestão de marketing digital é aqui no Sincero Cast. Apresentação: Alan Kerbel e Bruno Moreira. Fala, mestre Alan, tudo certo? E aí, Bruno? Antes tarde do que nunca, né? É verdade, SinceroCast está de volta. A gente gosta, né? Sempre uma experiência muito legal, chance de conversar. E estamos retornando, como de costume, o que a gente acredita que está dando muito certo e tem sido muito bom para trazer insights, né? São as nossas conversas com profissionais de marketing e especialistas, né, do mercado, que também são clientes do eKite. Né? E hoje a gente tem aqui um tema que é bem instigante. A gente vai discutir se é possível, né, usar o marketing para alcançar previsibilidade em vendas. Né? A gente sabe como isso é algo comum, existem muitos modelos, muitos métodos, existe muito sobre esse assunto, que a gente vai entender. Estou conversando com os nossos parceiros aqui, Matheus e Eliel. O Eliel, ele é CEO do Grupo 360, e o Matheus Boschetti é o diretor comercial. E a gente vai desvendar junto essas questões aqui. Então, Eliel, Matheus, sejam bem-vindos ao SinceroCast. Espero que seja uma conversa rica aqui para todo mundo. Boa tarde, Bruno, boa tarde, Alan, é um prazer estar aqui, a gente poder contribuir aí com o podcast. Bem bacana essa iniciativa de vocês. E não sendo feitas perguntas que o nosso jurídico vai barrar, a gente fica à vontade mesmo. Perfeito, muito bom. A gente já podia começar, inclusive, tá? Tentando entender um pouquinho aí do histórico de vocês e da empresa, né? Pelo que eu entendi ali, né, o Grupo 360, ele é agência, mas também teve fusões, aquisições, passaram aí a oferecer outros serviços, né? Quem de vocês dois aí pode dar um overview, dar uma resumida e contar um pouquinho dessa jornada? Eu dou. Eu sou fundador do grupo e o Matheus é fundador da Cative. Aí eu vou contar para vocês como que nós nos conhecemos. Eu venho já do mercado de dados, né? Eu trabalho com marketing tem 25 anos. Trabalho com marketing desde os meus 19 anos. Comecei meu estágio lá com 19 anos. Entrei para trabalhar com a parte de dados, parte de BI em 2005. Tive minha primeira empresa em 2007. Em 2013, 2014, eu fundei o Grupo 360. Qual que foi a ideia do grupo? Em 2013, eu estava num encontro em San Diego e lá já se falava em LGPD, que é a GDPR, né? Legislação com relação aos dados. E lá eu tive um insight de, eu vendia muito dado, né? Se vendia muito dado. Mailing, base de dados, era como a gente ganhava dinheiro isso em 2007, 2008, 2009. Quando eu soube que já existia uma lei europeia e havia um interesse do Brasil em colocar essa lei, lá eu tive o insight de criar uma agência que começasse a captar dado de forma correta, com opt-in, né? Então, a partir daí, a gente criou milhares de campanhas. O grupo foi crescendo, onde a gente adquiriu empresa sempre com esse intuito. Então, empresa para validação de telefonia, validação de WhatsApp. Então, tudo que eu pudesse obter dado de acordo com as éticas e com a lei LGPD, mesmo ela não existindo, eu fazia, né? Quando foi em 2019, eu conheci o Matheus, um cliente, um amigo meu me apresentou para eles. Nós tivemos uma sinergia bem legal. A Cative já existia. A Cative estava voando, estava indo muito bem. E eu falei, porra, aqui tem uma possibilidade bacana de eu aumentar ainda mais
a minha captação de dados de acordo com o LGPD, ou seja, com o opt-in. Então nós fizemos uma proposta para o Matheus, ele tinha outros sócios, e a proposta foi aceita, a gente comprou parte de outros 2 sócios, né? Aí eu e meu sócio do grupo também, o Oséias, passamos a fazer parte da Cative. A Cative incorporou o grupo e, cara, desde então a gente tem tido assim um crescimento astronômico, crescimento e desafio, né? Crescimento e desafio. A gente tinha o que eram 5 pessoas, né? A Cative tinha 5 pessoas, né, Matheus? Eram. Contando com os sócios, eram 7, mas eram 5 funcionários na época. Eram 5 funcionários. Assim, o grupo hoje está com 60 pessoas, né? O que a gente tem feito é unir e criar uma solução onde a gente consegue juntar as duas partes. Então eu tenho a Cative dominando o marketing digital, né? E eu tenho a U360 muito com a parte de dados. Aí quando eu falo parte de dados, a gente está falando a gente tem, eu vou ter profissionais de desenvolvimento, vou ter profissionais de dados, temos até estatístico. Então eu junto essa galera toda e converso com o pessoal do marketing, que aí o Matheus depois pode falar um pouco mais sobre a previsibilidade, né? Que a gente tem marketing, mas a gente diz que no final das contas é muito mais uma exatas, né? Então estamos aí 5 anos, né? Esse é o 5º ano que Cative e Grupo 360 estamos juntos. Cara, tem sido desafiador, né? Muito desafiador. O mercado digital ele passa por uma transformação absurda, mas acho que a gente criou aí um modelo de negócio muito interessante mesmo para auxiliar as empresas aí a aumentar os seus negócios, seu faturamento, sua rentabilidade. Legal. Quer falar alguma coisa que complementar, Matheus? Não, acho que a palavra de todo esse período, e acho que de todo empreendedor, acho que uma palavra que fica na nossa mente, acho que é o desafio mesmo, né? É um desafio diário ali. É clichê aquela frase do leão por dia, né? Agora o problema é quando vê o zoológico, né? O zoológico é o mais difícil, mas, cara, é muito gratificante, né? Então, eu respiro isso da hora que eu acordo até enquanto eu tô dormindo e eu amo fazer o que eu faço. Então, em todo esse período aí, os desafios eles vão ficando maiores e a gente vai trabalhando para superá-los. Acho que é legal. isso. Dentro da metodologia, posso dizer assim, que vocês costumam trabalhar, né? Vocês pregam muito a questão da previsibilidade de vendas, né? Primeiro, assim, poderia definir exatamente o que seria a previsibilidade, né? E depois, em seguida, passos básicos para se conquistá-la? Na realidade, o Alan, nós aqui hoje a gente trabalha muito mais como uma empresa de inteligência do que uma agência de publicidade, entendeu? Porque a publicidade, ela tem essa coisa, publicidade é propaganda, né? Publicidade é venda e propaganda é a propagação da sua comunicação. O nosso método hoje, ele é muito mais voltado para um resultado, né? Então, a gente foi identificando ao longo de todo o período que, na realidade, o cliente, no fundo, ele sempre quer vender mais, né? Ele acha que ele está contratando você por um motivo, mas a raiz de onde ele quer você são sempre as vendas, tá? Isso aí em 99,9% dos casos. E a gente identificou que o que mais deixa um empreendedor, um empresário aflito, é justamente essa volatilidade do mercado, né? Então, se a gente for pegar no varejo ou na indústria, é aquele mês que o cliente vai, fatura bem pra caramba, e no mês seguinte ele vende 30% a menos e ele não sabe por que ele vendeu 30% a menos. Ele ligou para os mesmos clientes, ele tinha ali aquela rentabilidade e ele não sabe para onde olhar. E a gente, ao longo desse processo, a gente foi aperfeiçoando essa previsibilidade. Então, a gente foi olhando para todas as métricas, né, que o marketing digital hoje ele nos possibilita enxergar,
e a gente conseguiu criar uma certa previsibilidade, o que a gente chama de mapa, né? Então a gente tem um mapa hoje que a gente consegue ali analisar o cenário de cada cliente que entra aqui na empresa, né? Então, através desse mapa, a gente tem essa previsibilidade, né? A gente fala, o marketing ele é muito mais métrica e número do que qualquer outra coisa. Então, toda decisão, toda campanha, todo o nosso planejamento ele é pautado em cima de número. A gente não faz as coisas empiricamente, a gente realmente olha ali para os números, para várias métricas, tem muitos touch points ali que a gente acaba identificando que a gente precisa olhar para a gente conseguir falar sobre previsibilidade. Eu vou trazer discussão para o ponto aqui. Tá? Quando me vem o termo, se alguém me diz previsibilidade em venda e tal, né, eu já li, conheço Aaron Ross, né, o Receita Previsível, cara, ensinou o mercado inteiro, né, a gente sabe, funciona, é algo super legal, mas ele tem um resumo rápido aqui, espero que ninguém taque uma pedra e me botar um resumo rápido do Receita Previsível, ele está muito pautado, né, numa coisa que faz sentido, que é para aumentar a minha venda, tá? Vou usar alguns números aqui de dizer, para aumentar a minha venda, para chegar onde eu quero, eu preciso ter 10 clientes. Para ter 10 clientes, olhando para minhas métricas, eu preciso falar com 100 pessoas. Para ter essas 100 pessoas para falar, né, você vai indo de trás para frente e vai fazendo isso, assim você teria a tua receita previsível. Ótimo, isso eu acho que não muda, né? Funciona sempre. Uhum. O que acontece, que existe, que a gente já vê o mercado falando sobre uma saturação do método de receita previsível, é porque na conversa, né, no livro e tal, se fala muito sobre o cold call, né, você fazer a prospecção ativa do mercado, mandando e-mails, cold calls, fazendo esse tipo de coisa que hoje é difícil você ter gente atendendo telefone, é difícil você ter gente abrindo um e-mail de gente que você não conhece, né? E aí, o que vocês trouxeram para o método, ou o que vocês têm feito de diferente, que eu quero saber mesmo, tá? Quero aplicar aqui, vocês trouxerem, para que não seja mais disso. Porque hoje a gente de marketing mesmo, cara, não tem como alguém... Não, vocês entendem que o EKAIT prospecta pessoas que nem vocês, né? Prospecta marqueteiros. Cara, não tem nenhuma chance de fazer esse tipo de coisa, né? Fala usando cold mail ou cold call, né? O que vocês hoje têm visto de mercado que funciona, ou o que vocês colocaram já no método, nesses aprendizados, que faz sentido aí, que já evoluiu? Posso falar aqui? Você me fala aí, complemento. Tá. Na realidade, o Receita Previsível, a gente adaptou, inclusive, o modelo que ele traz dentro do livro, né? Só que a gente que está no meio digital, a gente sabe que é constante a transformação do marketing digital. E é muito clichê, mais uma vez, eu falar isso, mas todo dia tem uma atualização, todo dia tem alguma coisa nova. Então, por exemplo, quando você fala em cold call, quando você fala em e-mail marketing, aí eu tenho uma LGPD, aqui que eu posso, que a empresa pode tomar uma multa de um valor absurdo se ele ficar entrando em contato com uma pessoa. Essa pessoa vai denunciar essa empresa. Aí o seu e-mail cai no ranking, no blacklist, aí o seu e-mail depois não entrega mais nada. Então, assim, para nós, qual foi sempre o nosso lema aqui? A gente conseguir se adaptar a essa cultura da atualização diária ali do marketing. Então, a gente está sempre olhando para essas novidades e a gente vem conseguindo introduzir essas mudanças mais repentinas que surgem do mercado. Então, a gente foi adaptando até o nosso processo comercial, né? Então, hoje a gente olha... A gente pega um cliente, por exemplo, o Bruno e Alan, a gente entende primeiro o processo comercial que o cliente tem hoje. Qual que é o cenário atual que ele tem? Então, como que a minha receita vai ser... Como a receita dele vai ser previsível? Eu não posso chegar nele e usar o número de outro cliente, né? E essa é uma pergunta que os clientes me fazem muito em reunião. Matheus, quanto você acha que dá para eu vender a mais se eu colocar 100 mil reais de verba de mídia na internet? Eu falo, não tem como eu falar isso para você. Eu preciso entender o seu cenário atual e aí sim, a partir do seu cenário atual, eu desenho o seu cenário ideal. Então, a gente pode até pegar o modelo do Receita Previsível, mas a gente não trabalha empiricamente, a gente sempre já trabalha baseado no que o cliente já tem. A partir do momento que ele já tem um número, a gente consegue trabalhar essa previsibilidade com o que ele já tem como base, né? Então, essa base que ele tem, a gente usa para fazer essas projeções, e aí eu tenho um mapa de KPIs, que para cada KPI desse, eu tenho o que a gente chama de alavanca. E para cada alavanca, eu tenho, para passar de um touch point para o outro, eu tenho esses números. Então, vou dar um exemplo para você.
eu tenho o criativo que teve mais clique. Aí eu tenho que saber se aquele criativo que teve mais clique foi o que gerou mais lead, porque não necessariamente ele me gera lead, entendeu? Então, a partir desde o criativo até o processo comercial, se o gerente comercial, se o vendedor da empresa está dando atenção para aquele potencial cliente que chega, a gente precisa ir adaptando essa rotina o tempo inteiro, entendeu? E a maioria das empresas, me surpreende, empresas grandes que a gente acaba fazendo reunião, empresas assim com faturamento, já que você acha que essa empresa tem um posicionamento forte, que ela tem um processo comercial vindo da internet, a gente olha e a gente fala, muita empresa grande não está pronta para atuar no mercado digital, porque elas não sabem olhar para as métricas que são realmente importantes para o negócio delas, entendeu? E são empresas grandes de verdade, não é empresa que fatura 1 milhão por mês, é empresa que fatura 20, 30 milhões por mês, entendeu? Então, quando me surpreende muito que eu falo para o Léo, poxa, é um mercado que, por mais que às vezes pareça estar saturado, por não ter barreira de entrada, cara, ainda tem muito potencial, porque as empresas, elas não fazem o básico ainda na internet, e não é uma, são muitas empresas, entendeu? Então, pode falar. Complementando o que o Matheus disse, é assim, ó. Hoje, e a gente se deparou muito com isso aqui, viu, Bruno e Alan? E o que acontece? A gente hoje, a palavra agência, eu acho que ela acaba atrapalhando um pouco hoje o nosso modelo de negócio, né? Porque tem-se por agência, ou é agência de banco, ou é uma agência de... Até hoje, quando eu tenho que explicar para alguém, para minha mãe, para o meu pai, ou para meu pai me apresenta para alguém, eu falo, o que você faz? Eu falo, tem uma agência de marketing. Ah, propaganda. Oh, putz, não é propaganda. Mas assim, a gente nem tem mais se posicionado como agência de marketing. Porque no final das contas, o que nós temos feito? Nós temos feito pregado a previsibilidade e aí a gente entendeu que para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa sofrer um pouco com o cliente e trazer um remédio para ele. Então você imagina que a gente tem um case aqui maravilhoso, um case de uma produtora, a Notri. A Notri ela criou um produto, um serviço sensacional, que é como se fosse um espetáculo. E a gente começou a fazer a campanha deles. Eles não sabiam como recepcionar esse lead. Eles não sabiam como que eles iam conversar. Eles começaram a recepcionar o lead de um jeito que não era o jeito mais correto. E aí, quando eu falo de recepção de lead, eu estou falando... a gente se colocando no lugar de um lead. Então, por exemplo, aqui a gente faz o cliente oculto. Entra na campanha do cara, vai na landing page, se cadastra e fica esperando. Cara, você não imagina o tipo de coisa que acontece. Você tem cara que te responde depois de 15 dias. Você tem cara que te responde com a foto do WhatsApp dele, com um charuto na boca, no meio da torcida do Botafogo. É sério, eu tô falando sério. E sabe o que esse cara vende? E não é empresa pequena. Não é empresa pequena. Esse cara vende dados para risco e fraude. Imagina. Então, você tem... você tem cada situação. A gente pegou uma época, uma clínica que foi me entender por que estava acontecendo, porque os caras estavam recebendo lead pra cacete. As atendentes da clínica eram todas meninas muito bonitas. Sabe o que elas ficavam fazendo? Chavecando os caras. Chavecando o cara que mandava lá no direct. Então, a campanha, os caras estavam usando a campanha para flerte. Então, assim, estou dando alguns exemplos, mas, o primeiro passo que nós temos feito aqui é entender todo o cenário e toda a dor desse cara. Porque a previsibilidade, ela funciona como uma receita. E aí, o Matheus falou isso bem, nós temos sim profissionais de comunicação, mas hoje acho que a gente tem mais profissionais de exatas do que de comunicação. Então, cara, se eu tenho uma receita, eu quero fazer um bolo, para eu fazer 2 é só eu preciso de uma receita dupla. Para eu fazer 3,
a mesma coisa. Então, a repetições de cenários e de processos, se eu repetir isso, é igual um treino na academia, cara. Eu vou para academia, eu treino jiu-jitsu. Eu sei que se eu tiver que, no meio de uma luta, tiver que dar um armlock, tiver que dar algum golpe no cara, eu vou ter executado aquilo tantas vezes que na hora vai ser automático. Então a previsibilidade é, se eu fizer certinho, como o cara está dizendo, se eu olhar para a campanha do cara todo dia, se eu fizer essas análises em criativo, em público, se o cara do lado de lá, o comercial, estiver recepcionando o lead do jeito que tem que recepcionar, cara, não tem jeito, não tem como falhar. Não tem. A gente já chegou a lacrar aqui, dizer pro cara que ele ia faturar 1 milhão e ele faturou 980. Aí como que a gente fica? A gente fica se achando. A gente fica se achando. Então, assim, logicamente, por isso que a gente tem pensado num todo. Então, por exemplo, a gente acabou de trazer um profissional de mercado que é um cara que consegue olhar um todo, que é um cara que, inclusive, olha cenário mercadológico. Então, poxa, tá aí as eleições, né? As eleições interferem em que mercado? Quem que é prejudicado? Tá aí, por exemplo, a Meta. A Meta, toda hora que muda alguma coisa, a gente já sabe que as nossas campanhas vão ser prejudicadas. Então, por exemplo, eles há pouco tempo fizeram a mudança lá, fizeram uma mudança de captura de cookie. A gente teve que se virar aqui. Todas as campanhas foram prejudicadas. Então, por exemplo, a gente sabe da sazonalidade que acontece. Então, eu sei que antes do Dia das Mães, eu sei que antes do Natal, eu sei que antes da Black Friday, os caras vão entregar minha campanha, vai entregar menos a minha campanha, a campanha do cliente. Então, a gente antecipa todo esse cenário. Então, a gente faz sim, tem aqui ó, o pessoal de copyright, tem o pessoal de vídeo, o pessoal de criativo. Só que você tem uma galera analisando dado, e dado atrás de dado é número. No final é número. O que a gente tem que apresentar para o nosso cliente, até para fazer ele, até para fazer o negócio dele crescer, eu tenho que dar argumentos para ele aumentar a verba dele. Então, ó, como que eu faço? Você está vendo que você está aumentando a verba e você está aumentando as suas vendas? Então, se você colocar X, porque a gente acaba fazendo isso conosco mesmo. Nós consumimos o nosso produto, o nosso serviço. Hoje, todos os leads que nós recebemos são através das nossas campanhas. E a gente tem feito isso. A gente tem uma meta aqui de mês após mês, nós aumentamos o nosso investimento em mídia. Todos os meses. Bateu a meta? Aumenta mais. Pô, tem que chegar no resultado. E aí a gente analisa isso semanalmente. Semanalmente, tem aqui uma reuniãozinha aqui, segunda-feira aqui, velho. Segunda-feira essa empresa aqui, ó. Mas não tem ninguém querendo conversar. Fica todo mundo estressado, querendo brigar. Segunda-feira é um dia péssimo aqui. Pessoal, mas é o confronto de números. E com números, não tem mimimi. Não tem não tem. Ou entregou ou não entregou. E aí é o que o Matheus falou, porra. Esse criativo foi o mais clicado. Olha que legal. Tá, vamos. Como que é o nome que vocês falam mesmo, Matheus? É o TM? O TM, né? O TM. Então, assim, ó, consegue seguir, a gente consegue saber o caminho todo do criativo, do vídeo, consegue saber todinho. Não tem como falar, sabe, não tem aquele mimimi que a gente usava antes. Putz, saiu fora aqui. Tá rolando. Não tem aquele mimimi que você usava antes, falava, porra, os números aqui, ó, os números. Eu não tô vendendo. Então assim, com esse monte de informação e de análise, não é só informação. Então eu pego, por exemplo, a gente tem uma base de dados aqui imensa, né? Tá, mas não é nada. Se eu não conseguir analisar, não conseguir extrair informação e dessas informações não conseguir criar uma estratégia de ação, não serve de nada. Então o que você disse, Bruno, tem sim muito sentido. Tem sentido. Mas para a nossa realidade aqui,
a gente tem sido um desafio, mas a gente tem feito valer esse nosso discurso. Cara, é desafiador. É desafiador. Por exemplo, aqui a gente faz vídeo aqui. Puta merda. Cara, é um calcanhar de Aquiles, velho. Eu queria mandar todo mundo de vídeo pra nada, brincadeira. Eles são alguns amores. Ô Bruno, só para contextualizar, eu até falo que, cara, hoje, em 2024, geração de lead é coisa do passado, entendeu? Você gerar lead por gerar lead, cara, não funciona mais. A gente pega o mercado a gente começou uma geração de lead assim muito forte mesmo em 2016 ali, 2017, né? Já vão aí para quase 10 anos. Cara, primeiro, cada vez mais o seu custo por lead, ele é alto, ele sobe cada vez mais porque tem mais anunciante, tem mais verbo, então o leilão fica mais caro. Então a gente precisa se diferenciar nos criativos, na copy, na sua estratégia de público. E quando você olha só para sua geração de lead, não integrado ao seu time comercial, e isso é uma coisa assim, cara, que parece óbvia, mas a integração da área de marketing com a área comercial das empresas, elas na maioria das vezes, ela é manca, tá? É um processo árduo que aqui dentro da nossa empresa a gente sofre também, né? A gente tenta integrar essas duas áreas porque elas precisam estar muito bem alinhadas. Que você gerar lead por gerar, cara, não adianta, entendeu? Então, o principal desafio para as empresas a partir de 2024 é o que eu faço com o lead que chegou? Como eu atendo esse cara? Né? Como eu alimento a minha base? Como que eu vou deixar a minha base de leads bem informada sobre o que eu vendo, o cara que não avançou, o cara que avançou, quando eu vou falar com essa pessoa de novo? Então, assim, desde o processo do criativo até o seu time comercial, você precisa ter tudo isso muito bem integrado, muito bem refinado, senão você vai jogar dinheiro fora, entendeu? Falando um pouquinho agora sobre o processo de vocês mesmos de captação de leads e clientes, mais voltado para o ICP, né? Qual é o cliente ideal? Qual que são as características do cliente que vocês olham e falam assim, ó, esse aqui nem adianta avançar porque vai incomodar, né? Não vai se encaixar no modelo. E também o contrário, né? Aquele que tem bastante perspectiva. É claro que você sempre tem que... O desafio é transformar o cliente, né? É amadurecer o processo digital deles, de vendas, mas tem aquelas características, né, que a gente olha e já vê, vai dar certo, não vai dar certo, né? Cara, acho que... Fala aí. Primeiro, assim, hoje é o nível de consciência do cliente. Hoje, a gente não fecha com um cliente que não tem que tem um nível muito raso, assim, sobre internet, sabe? Porque a energia que a gente perde tentando ensinar a importância para essa pessoa ou para essa empresa do mercado digital, ela é muito grande. Então, isso acaba deixando o time com muita dor de cabeça, o cliente é muito leigo, não entende do processo. E quando eu falo para você que empresa grande, a gente atendeu uma das maiores empresas de engenharia do Brasil, aqui na nossa agência, né, uma empresa muito grande mesmo, mas eles não estavam preparados para estar no mercado, entendeu? Eles não estavam preparados. E a gente acabou desprendendo uma energia grande e, cara, o projeto não foi para frente, né? Então, hoje, quando você falou em ICP, muitas vezes, se você me fala assim, Matheus, qual que é o cliente ideal? Eu falo para você assim, cara, tem vários clientes ideais para nós. Mas se você me falar assim, Matheus, às vezes é mais fácil a gente saber o que a gente não quer do que a gente quer. E o que a gente não quer hoje é cliente que não tem nível de consciência em relação à internet, em relação ao processo comercial. Porque, cara, esse perfil de cliente vai dar muita dor de cabeça e não vale a energia desprendida aqui na nossa operação hoje. Ele não dá valor, né? Na verdade, ele não dá valor para o que ele está recebendo. Mas a gente já deixou de fechar com o cliente porque ele não tinha. Foi bem recente. Porque ele não estava preparado com uma equipe comercial. Ele falou, não, e foi dessa forma. E era um FII bem interessante. Ele falou, putz, não, vamos começar, eu me viro. Não vai se virar. Não vai. Aí
Aí aquele negócio, cara, e isso aí é um negócio que eu, como consumidor, eu sei que vai acontecer. É, porque no final das contas, o cliente tem razão. Ó, ontem eu estava num papo aqui, discutindo, a gente estava discutindo relacionamento. Eu discutindo um relacionamento com um amigo meu. E ele falou, putz, cara, eu fui na terapeuta, e a terapeuta falou que o meu relacionamento era tóxico. Aí eu falei pra ele, cara, que interessante. Eu falei, eu nunca tinha ouvido isso, relacionamento tóxico. Eu geralmente ouço falar que a pessoa é tóxica. Aí você entende isso. O relacionamento tóxico está dizendo o seguinte, que as duas pessoas, elas tornam um relacionamento tóxico. Não está falando de um ou outro. Porque quando você fala de relacionamento, você sempre está falando de duas ou mais pessoas. Então, seja um relacionamento de casais, seja um relacionamento de amizade, seja um relacionamento de cliente-fornecedor, seja um relacionamento de profissional-empresa. Porra, se ele é tóxico, a culpa é dos dois. A culpa é dos dois. Então, quando o cara chega aqui, achando que vai bombar, se eu não informei ele, se eu não deixei isso claro para ele, aí nisso aí eu sou bem, a palavra é chato mesmo. Cara, formaliza as coisas, formaliza por e-mail, deixa formalizar, deixa o cara sabido disso. Por quê? Porque amanhã, se der uma meleca, o cara vai ficar puto com a gente, ele sai falando mal da gente e pronto. A gente deixou a gente fica queimado, queimado. Então, o, o cara, se ele não tiver preparado, a gente prefere, putz, cara, deixa quieto, vamos deixar para uma outra hora. É isso, Alan. Eu gosto disso, desse ponto que vocês passaram. O Matheus usou a palavra consciência, né? O cliente precisa ter consciência. Eu acho que basicamente dá para resumir isso que vocês falaram, Cira. O cliente precisa ter uma consciência de investimento de tempo. Né? Você chega para qualquer cliente, qualquer setor, qualquer mercado, em que você jogue na mesa coisas básicas, né, do mundo do marketing, como, cara, se você tem que olhar para o faturamento que você quer ter e ter uma porcentagem disso que precisa ser investida. Né? Você não vai chegar lá e ele dizer, não tenho isso, não vou investir isso. Né? É a mesma coisa de tempo. Né? Eu preciso fazer isso em pouco tempo, eu preciso ter resultado em pouco tempo. Lembrando que também o tempo é uma coisa que o marketing digital já se perdeu. Né? As pessoas acabam tendo uma visão errada de tempo. Né? Por exemplo, eles acham que um ano é muito tempo. Não, mas um ano é muito tempo para quê? Né? Para uma campanha pode ser muito tempo, mas para você transformar as vendas do marketing, né? Isso não é pouco tempo, né? A gente brincava aqui que diz assim, né? Você pega um cliente que está lá 10 anos, faz 3 anos que ele não está vendendo bem e tal, e você fala para ele, olha, em um ano a gente vai te transformar. O cara fala, porra, não tenho tempo para isso. Ah, mas está 3 anos dando errado, cara. O que é pouco tempo? O que é muito tempo para você, né? Eu acho que é esse tipo de consciência que faz sentido, né? O Bruno, só sobre o tempo, só uma metáfora. Vocês já devem ter visto aquele filme Clique, né, que é o Adam Sandler, que ele tem o controle remoto da vida. E quando saiu o filme, o celular ainda não tinha todas as funcionalidades que tem. E hoje o celular, ele é o controle remoto da vida. Você controla banco, você controla relacionamento, você controla trabalho, você controla saúde, você controla tudo no seu celular. Então, o celular, ele traz um imediatismo para as pessoas, que assim, quando eu olho para isso, eu falo, poxa, na verdade, aquele filme, não sei nem se o diretor fez pensando nisso, mas hoje o controle remoto do filme Clique está aqui, você tem tudo imediatamente na palma da sua mão, e eu acho que isso acaba gerando uma ansiedade para as pessoas, né? Eu nunca vi uma geração de pessoas tão ansiosas, uma geração de pessoas tão depressivas, assim, por conta, inclusive eu, entendeu? Inclusive eu, você pela cara, é muito muito intrínseco, assim, hoje em dia, nas pessoas, nas organizações, burnout, uma série de coisas que você tem em relação a essa ansiedade. Então, é a empresa que fecha com você querendo transformar a vida dela em um mês. Uma empresa que existe há 20 anos quer transformar a vida dela em um mês. Isso não existe, esse tipo de transformação, né? Então, não adianta a gente querer corrigir anos em 30 dias.
entendeu? Então, É assim, você tem casos e casos, né? Aqui a gente já chega a já fala pro cara, fala, negão, para dar certo sua campanha, no mínimo 6 meses, para ter a previsibilidade, tá? Mas você tem ações que funcionam em menos tempo. Por exemplo, a gente está com uma série de oportunidades aqui nas eleições. Mas aí como que você faz? Você é uma imersão, é uma imersão. É uma imersão. É o cara falando todo dia, é a gente trazendo comunicação todo dia e de uma forma muito estratégica. Por quê? Porque eu não quero é, é, ser um incômodo para ninguém. Então eu tenho que criar uma sistematização, uma automação, onde eu vá conseguir falar com as pessoas de forma que elas não vão esquecer, e aí eu tenho só 2 meses. Aí eu tenho que fazer acontecer. Eu tenho que fazer acontecer. Então, mas aí eu estou falando de um outro cenário. Quando a gente fala de empresa nenhuma quer ser tratada como um político, né? Empresa nenhuma quer ter sua estratégia como um político. Então, até pra gente aqui, putz, a gente tem período aqui que a gente tá arrebentando de lead, de venda, tá voando, voando. Aí do nada, velho. Sei lá, parece que o Facebook fala, porra, vamos entregar menos, vai. E aí, campanha vai lá para baixo. E aí a gente revê, vai ter que rever, não tem jeito, não tem jeito. O Matheus adora falar uma frasezinha aí. Como que é que você fala, Matheus? É fazer, como que é? Fazer. Eu nunca decoro essa. fazer, corrigir e melhorar. Fazer, corrigir e melhorar. Fazer, corrigir e melhorar. Não tem como ser diferente disso. Não tem. Ó, um exemplo para vocês, ó. Nós, nosso aproveitamento em fevereiro com lead, nosso, né? Foi fenomenal. Foi assim, ó, foi o recorde. Foi o recorde. Nunca. E tudo lead, tá? Chegou tudo lead. Em abril, foi uma catástrofe. Aí tem que rever campanha, mano. Não tem jeito. Em março foi, ó. E tá batendo meta. Tá batendo meta por causa de fevereiro, por causa de março. Mas. E acabou compensando. Mas tem que mudar a campanha. Tem que olhar direto. Não tem jeito. Agora é porque um mês deu ruim que a gente vai parar de fazer campanha, vai investir menos? Não. Pelo contrário. A gente tem que melhorar. É isso, Cara, né? a gente fala pra cacete, né, Bruno? Não, mas tá bom. Assim é que é bom. É bem mais fácil assim. É o contrário, quando é o contrário que é ruim. Bruno, só para vocês entenderem, a gente tem cliente que acha que, poxa, agora a gente atingiu um faturamento legal, Matheus, agora eu não quero mais ter dor de cabeça com isso. Cara, não funciona assim, porque pode ser que o mês que vem a gente não consiga, o mercado pode mudar, a taxa de juros pode subir, pode cair, então assim, são muitos, é multifatorial, entendeu? Então eu falo que o marketing, vou nichar para o marketing digital. O marketing digital, você nunca chega num platô que você não cai mais. É todo o início de mês você repensar, você analisar o que deu certo, você você aperfeiçoa o que está dando certo e você corrige o que está dando errado, entendeu? E essa análise, por isso que eu falo que a gente trabalha com uma inteligência por trás disso, o Bruno e Alan, é porque a gente analisa diariamente todas as campanhas dos nossos clientes, entendeu? Então a gente tem ali uma evidência de serviço para os nossos clientes. O que o Léo falou, às vezes o cliente ele vai ter resultado daqui 6 meses, mas não por nossa culpa, mas porque o produto dele, às vezes, o timing de início de contato até a venda vai ser de 3, de 6 meses, entendeu? Eu fiz reunião o ano passado com uma big empresa de tecnologia que o tempo de venda deles eram de 12 meses, porque era uma troca de sistema, então até eles fazerem teste, Então, assim, esse cara não pode exigir um resultado de mim com 3 meses de fechamento, de aumento de faturamento. Qual que é o resultado que ele pode exigir de mim? Poxa, Matheus, faz 3 meses que não chega um lead do meu nicho aqui. E isso não acontece. E assim, isso a gente não deixa acontecer. Porque a gente tem um padrão de atuação para cada cenário. Né? Como a gente já está há muito tempo no mercado, a gente já viu muitos cenários e cada dia surge um novo, a gente vai tendo padrões de atuação para cada situação ali. Então a gente já sabe como corrigir e isso acaba para nós sendo uma previsibilidade. Então a gente já sabe que se o lead está, por exemplo, chegando na landing page e não está se cadastrando, a gente já sabe onde está o erro.
Então a gente já vai lá e já corrige. Então, assim, cara, esse tipo de análise é crucial para você ter sucesso na internet. Entende? Legal. Uma curiosidade só sobre o filme Clique. Quando eu assisti esse filme, eu me desliguei da empresa que eu trabalhava na época. Tá? Era uma espécie de Caramba. sociedade, assim, mas era uma empresa maior. E fui empreender por causa desse filme, tá? Porque a minha vida era igual ao filme. Eu chegava segunda-feira, estava viajando muito, né? Já chegava segunda-feira e só ficava esperando a sexta para voltar para casa. Aí eu falei, não quero mais isso. Então, Adam Sandler mudando vidas. Sim, é só. mesmo, né? Pode. É muito isso, Alan. Aquele filme lá, ele retrata realmente, assim, a nossa sociedade moderna, né? Acho que é um filme de 2007 ou 2008. A gente está falando de quase 20 2006. anos. 2006. 18 anos. E acho que nunca esteve tão atual aquele filme, cara. Nunca fez tanto sentido. E eu, muitas vezes, puta, cara, é isso, né? Talvez eu esteja nessa fase da ansiedade ali, da empresa, de fazer as coisas acontecer. E, cara, o celular, ele atrapalha muito. Atrapalha. Ao mesmo tempo que o celular é a solução para muitas coisas, ele atrapalha muito para quem tem essa ansiedade. E eu acho que a sociedade em si tá num ciclo vicioso ali, absurdo, cara. Absurdo. Sim. E falando só para a gente caminhar para o final aqui, mais uma pergunta que talvez não seja tão rápida. Como é que é o processo aí? Quais que são os segredos aí que vocês têm? Se estão segredos, vocês não poderiam falar também, né? Na parte de Não, mas recrutamento, né? Recrutamento de pessoas, capacitação e retenção, né? Que é talvez nos maiores desafios aí de todo mundo que trabalha com marketing, com tecnologia. Alan, até com relação a gente faz um negócio que nenhuma agência faz, tá? Nenhuma. A gente tem uma equipe de dados para fazer quaisquer campanhas. Então, assim, nós temos uma base de dados robusta, adquirida de forma ética, de acordo com a LGPD. Para quaisquer campanhas que nós vamos fazer, a gente olha antes o nosso banco de dados. Então, por exemplo, com relação às empresas, a base é pública. Então, eu consigo ter acesso a todas as empresas que existem no país hoje e os seus respectivos status. Se ela está cancelada, se ela foi fechada, se ela quebrou, se ela está aberta. Então, amanhã chega uma empresa aqui, por exemplo, a gente tem o nosso case aqui é ajudar a vender enxofre. A gente está com esse cliente, tá indo para 4 anos. A gente vende enxofre pelo Facebook, pelo Instagram para esse cara. Como que eu faço isso? Ele me fala para quem ele vende. Aí eu vou, faço uma consulta, olho o KENAI, Código Nacional de Atividade, e vejo quantos potenciais clientes tem ali. A partir dali eu começo a fazer um trabalho, né, de enriquecimento, de olhar a base, de ver com as pessoas que eu vou falar, de ver se na receita eu tenho essa informação, de ver se eu tenho interno essa informação. E aí eu começo a fazer um remarketing com essa base. E a partir daí eu vou olhando, corrigindo e melhorando. Vou olhando base, faço remarketing, faço lookalike. E eu tenho muito o pessoal de dados, né, trabalhando em cima disso. Ontem a gente fez reunião, um cliente que é uma campanha. Esse aí eu não posso abrir um pouco, porque é um produtaço que a gente está fazendo para um cliente aqui. Mas para você ter uma ideia, participou da reunião 3 caras de dados, um estatístico, um analista, tá? Um atendimento e só um cara de tráfego. Porque o negócio do cara, a partir do momento que a gente construir essa inteligência para ele, onde eu vou olhar para dado, vou ver perfil, a campanha dele vai decolar. Com relação a recrutamento, nós temos uma equipe onde nós temos uma headhunter, tá? Uma psicóloga, uma profissional muito gabaritada. A gente faz todo um processo de qualificação. Hoje, hoje a gente prefere contratar pessoas que têm a nossa cara, que têm o nosso jeito, pessoas éticas, pessoas sérias, pessoas que gostam de trabalhar com iniciativa. A gente dá preferência nisso do que numa faculdade. Então, se eu encontro uma pessoa com conhecimento, se eu encontro uma pessoa com esses princípios e com conhecimento, às vezes o conhecimento que, putz, ela não tem esse conhecimento que eu preciso. Cara, eu trago para dentro.
para dentro e treino. Tá? Hoje a gente está num período, inclusive, de reestruturação da empresa. A gente está trazendo profissionais, aí sim, o primórdio são esses princípios. Eu preciso ter isso. E eu tenho feito, eu não participava de entrevistas, mas ultimamente eu tenho feito todas as entrevistas. Quer dizer, passa por eles, né? Vai passando passa pelo supervisor, passa pelo diretor e vai é um funil, né? E chega em mim os candidatos que eles gostam. E eu vou lá e falo, ó, para mim é esse cara, né? Mas a decisão final é sempre da pessoa que está, do líder imediato da área. Aqui dentro, o nosso clima é sensacional. Então, eu sou uma pessoa humana. Eu sou humana, o Matheus nosso outro sócio. A gente até, assim, e nós estamos melhorando um pouco, sendo mais profissionais, porque a gente era um oba-oba aqui. Era toda sexta-feira happy hour, era aquela alegria, era videogame na hora do almoço, os caras começavam a jogar meio-dia e ia parar às 16. Então, assim, o clima, a gente manteve, a gente preza por esse clima. Eu estou falando de benefícios, né? A gente tem muita gente PJ, mas, putz, a gente faz questão de pagar um dia em pés para essa galera. A gente tem as nossas confras aqui toda sexta-feira. Eu duvido que você conheça uma empresa que no final do ano leva todos os seus funcionários para um resort, para ficar 3 dias, resort 5 estrelas. A gente faz tudo pago. Então, assim, a gente tem temos os nossos benefícios, temos o nosso jeito, temos a nossa cultura aqui, que é um negócio que faz com que a galera fique. E aí também, capacitação, investimento em curso. Todo mundo que chega aqui, o cara tem acesso a tudo que a gente tem de curso. Enfim, tem coisa pra cacete e a gente estourou o tempo, né? 46. A cultura. A gente tem uma cultura aqui que é a cultura da parceria sustentável, tá? Eu acho que esse é o principal viés ideológico nosso. Inclusive, a gente já fechou com clientes por conta disso. Teve um cliente que tinha uma proposta de uma grande agência aí do mercado, né? E era uma proposta 3 vezes mais barata que a nossa. E ele falou assim, Matheus, vocês são 3 vezes melhor do que esses caras para cobrar 3 vezes mais? Eu falei para ele, olha, eu não posso falar que eu sou melhor do que ninguém. Eu posso te garantir uma coisa. Eu posso não ser o melhor, mas eu vou ser o mais parceiro que você vai encontrar. E aí ele gostou e, cara, tá aqui com a gente já faz 2 anos. Então, a gente preza muito por isso aqui, pela parceria mesmo, sabe? Por ser humano, a gente entende o lado do cliente, assim como a gente entende o lado de quem tá aqui, né? Só que isso vem de cima para baixo, então vem desde a nossa sociedade, de a gente se entender dessa forma, até entre aspas, os parceiros aqui de projetos, os colaboradores e os clientes, né? Então, hoje a gente vende muito isso. Então, a pessoa hoje, e cada vez mais ficando intrínseco essa questão da cultura, a pessoa, quando ela vem para uma entrevista, quando ela conversa comigo, ou quando ela conversa com o próprio Eliel, a gente acaba vendendo isso para a pessoa, essa questão da parceria. Se a pessoa não tem esse perfil de parceria, cara, ela não vai querer entrar no nosso ambiente, entendeu? Uhum. Só complementar se vocês estão hoje presencial, remoto, híbrido, como é que funciona? As duas coisas. Hoje a gente está, acho que quase com 60 pessoas. Não cabe, não comporta dentro do escritório. Então a gente tem aqui um rodízio, né? A gente tem uma pessoa de RH que faz esse rodízio. Ele é comunicado para todo mundo tem acesso. Então tem uma gente que vem uma vez na semana, tem pessoas que vêm 2, 3, por aí vai, de acordo com a necessidade, e também tem pessoa aqui que não gosta de trabalhar em casa. Putz, eu prefiro então é híbrido e bem negociável. Tem gente de fora também, na cidade? Tem gente de fora. A gente chegou a ter uma vez uma funcionária da Venezuela. Ela ficou lá, trabalhava de lá. Putz, hoje tem bastante gente, né? A gente tá com bastante gente fora em outros estados. A gente estava com uma consultora esses dias que mora no Canadá. Tem uma galerinha por aí. Eu ia comentar para finalizar, quando o Alan perguntou sobre como é que vocês usam né, como é que vocês fazem para contratar, e o Eliel começou falando de dados. Eu já pensei em já puxar mais um filme aqui. O Eliel é tipo Brad Pitt no Moneyball. Né? Você vai lá, vai olhar os dados.
o Moneyball, aquele filme, né? Que ele vai olhar os dados e vou contratar os caras que estão lá no banco, que nem são mas os que mais acertam o taco. Então, mas é basicamente isso, né? Terminar falando de Hollywood. A gente vai, deixa estar pronto esse negócio, mas esse negócio vale um papo, que daí você vai ver o que é usar dados para fazer contratação. Muito bom, isso aí dá para fazer um episódio inteiro, quem sabe a gente já marca o próximo aí. Negócio cabeçudo, muito legal mesmo, mas deixa estar pronto que daí eu falo para vocês. Galera, por enquanto, só quero agradecer o tempo de vocês, foi muito bom conhecê-los melhor também e compartilhar aqui conteúdo. Nos vemos nas próximas. Obrigado mesmo, gente. Os links para quem quer conhecer mais o Grupo 360, a Cative, estarão todos aí dos nossos materiais. Obrigado, pessoal. Valeu, obrigado Bruno, obrigado, Ala, e desculpa a gente, viu? Junta eu e o Matheus, cara. A gente fala demais. Valeu, prazer. SinceroCast, produção e-Kite, plataforma de gestão de marketing digital. Acelere sua equipe, decole suas campanhas.